Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 28 do 7º ano. E o tema, o assunto da nossa aula é Grandes Navegações e as Conquistas Espanholas. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos o seguinte objetivo: descrever o processo das grandes navegações espanholas, com destaque aos navegadores e também suas conquistas. Para isso, antes de mais nada, lembrete da professora. Separe seus materiais para a aula de hoje. Seu livro, geralmente o livro didático que contempla esse assunto, caderno para as anotações, lápis, caneta e borracha. Agora sim, materiais em mãos, podemos iniciar a aula. Nós sabemos que Portugal já havia saído ao mar, já havia conquistado alguns territórios, feito alguns caminhos não percorridos anteriormente. Então, a Espanha tinha o objetivo de disputar o monopólio do comércio de especiarias com Portugal e Gênova e Veneza, que já estavam lá, buscar novas terras, porque na época quem chega antes é dono, e principalmente buscar também metais preciosos, uma vez que as minas espanholas estavam esgotadas. A Espanha, ela teve a unificação, processo de centralização político mais tardio. Por isso que ele inicia um pouquinho depois que Portugal, e eu vou contar para vocês, tem uma rota distinta de Portugal nessas navegações. Vamos entender. Enquanto os portugueses buscavam o caminho para o Oriente, navegando rumo ao leste, os espanhóis se dirigiam para o oeste. Porque assim, se a gente for analisar, Portugal saiu daqui, mas a ideia, contornando aqui a África, saiu para leste. A Espanha vem um navegador com uma ideia diferente de que ele saindo a oeste, ele daria a volta ao mundo e chegaria nas Índias. E ele acreditava até que a Terra nem era tão grande assim, que ele chegaria fácil, até mais rápido que os portugueses nas Índias. Vamos entender aos pouquinhos qual é essa ideia e quem é esse cara. Então, os reis da Espanha, considerados os reis católicos Fernando e Isabel, eles se aplicavam na ideia de criar um novo caminho rumo ao Oriente. No ano de 1492, a princesa Isabel ela acaba caindo nas graças, digamos assim, apoiando principalmente o plano de um navegador de Gênova, chamado Cristóvão Colombo. Era um plano audacioso. Mas já que eles não tinham nada, não tinha saído nenhum navegador para essa expansão marítima, por que não? E assim inicia o processo da expansão marítima. Mas vamos conhecer o plano de Colombo? Ele dizia que para chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, ele acreditava que dando a volta ao redor do mundo, ele conseguiria chegar ao Oriente e ele acreditava, então, defendia que a Terra era redonda com base nas suas observações. E ainda julgava que a Terra era menor do que realmente ela é. Ele não imaginava o tamanhão que tinha essa Terra. O porém dessa história toda é que ele não sabia que no meio do caminho havia um outro continente que, digamos assim, seria um empecilho para ele ir para frente. Não um empecilho, mas uma conquista a mais. Então, Colombo saiu do Porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Aninha. A viagem ela durou cerca de 2 meses e foi embalada por ventos fortes, mas ventos favoráveis. Então, no dia 12 de outubro de 1492, ele encontrou um continente novo para os europeus, a América. Porém, é importante destacar que ele morre acreditando que chegou nas Índias.
Ele não sabia que ele tinha chegado, era no Novo Mundo, um novo continente. Inclusive, por achar que tinha chegado às Índias, ele acabou chamando de índios os povos que habitavam nessa região. Ele chegou, na verdade, à ilha Guanahani, no Caribe, que ele batizou de San Salvador, provavelmente o atual Bahamas. Em seguida, ele alcançou também Cuba, São Domingos, que seria o Haiti e a República Dominicana. Cristóvão chegou a fazer 3 viagens para a América aqui e morreu pobre, acreditando que tinha chegado às Índias. No ano mais tarde, nós temos então Américo Vespúcio. Ele realiza 3 viagens à América e apresentou ao rei a hipótese que as terras encontradas eram separadas da Ásia, ou seja, formavam um novo continente, que nessa carta que ele mandou para o rei, ele chamou de Novo Mundo. Inclusive, o nome do continente americano, desse Novo Mundo, recebe o nome de América em sua homenagem. Américo Vespúcio, continente americano, América. No século XVI, os espanhóis contornaram o sul do continente americano e alcançaram o Oceano Pacífico. Inclusive, foi Vasco Balboa que atravessou o Istmo do Panamá e foi o primeiro que avistou o Oceano Pacífico. Fernão de Magalhães, esse cara também tem uma ideia genial. Ele vai ser o primeiro navegador com um plano de dar a volta ao mundo. Na viagem ao sul do Oceano Atlântico e da América, ele encontrou inclusive um estreito que recebeu o nome de Estreito de Magalhães, pelo qual atingiu o Pacífico. A expedição do navegador Fernão de Magalhães, ao aportar nas ilhas Filipinas, estabeleceu diversos acordos com quem morava ali. E ele tinha por objetivo participar do comércio que havia nessa região com a China desde o século X. Só que é importante destacar que o Fernão de Magalhães ele não conseguiu completar sua viagem de volta ao mundo, porque um nativo das Filipinas acabou matando ele, assassinando ele. Mas quem vai continuar a viagem é o seu parceiro Sebastião Elcano. Ele assume a frota de Magalhães, navega pelo Oceano Índico e novamente pelo Atlântico e vai passar e retornar à Espanha em 1522, após 3 anos de viagem. E essa expedição é que completa a primeira volta ao mundo por via marítima, comprovando de fato que a Terra era e é redonda, tá? Voltando, Ruy Lopes de Villa-Lobos, em 1543, ele pediu para que esse navegador voltasse às Filipinas com o objetivo de reconhecer o território. Lembrando, quem chega antes é dono, tá? Em 1571, uma esquadra viajou ao arquipélago, que é um conjunto de ilhas, com o objetivo de transformá-lo em um domínio espanhol. A partir do século XVI, portugueses, espanhóis e mais tarde holandeses chegaram às ilhas da Indonésia e lutaram entre si pelo comércio local de especiarias com os chineses e indianos. Nessa época, as Ilhas Molucas eram as únicas produtoras de cravo e noz moscada, mercadorias que atingiam preços elevadíssimos na Europa. Como eu poderia ali resumir para vocês, coloquei um memezinho da internet, tantos conflitos, tantas viagens, brigas e mortes por causa das especiarias, das grandes navegações. E você aí usando o sazon, olha quanto temperinho bom, quanta briga, quanta pessoa morreu para usar, para ter essas especiarias mais baratas para você utilizar. E você utilizando algo extremamente assim, ruim para a saúde, porque é muito
muito produto industrializado, tem coisas naturaizinhas que você pode ter no seu quintal. Por que não? Só um lembretezinho, uma ajudinha ali com um pitaquinho da nutricionista. Agora, na próxima aula, nós iremos prosseguir com o nosso conhecimento sobre as grandes navegações. Iremos falar sobre uma linha imaginária que dividiu o mundo em duas partes. O tal Tratado de Tordesilhas dividiu sob domínio de Portugal e Espanha, mas eu conto melhor para vocês na próxima aula. Agora nós vamos para a atividade, que tem por objetivo revisar o assunto da aula de hoje, mas também destacar alguns pontos que serão utilizados nos próximos assuntos. Até a próxima aula. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!